Queridos, vamos ao momento de reflexão juntos da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 5. Nós estamos entrando no trecho final mesmo da carta. E agora, quase que como últimas palavras de uma carta tão cheia de palavras preciosas, Tiago volta outra vez para um tema que ele já havia falado antes também nessa carta, por causa do tamanho de sua importância, que é a oração. E embora seja um trecho que não é longo, pelo contrário, ele é curto, nós vamos refletir nele sem aquela pressa que nos é habitual às vezes na vida e nos faz deixar de saborear e de aprender coisas que são muito preciosas para a nossa jornada. Então eu queria, num primeiro instante de reflexão sobre o que Tiago fala sobre oração aqui, ler com você apenas o verso 13 nessa manhã. Tiago no capítulo 5, verso 13. Hoje o nosso tema, a nossa reflexão poderia ser diferente, é sobre oração. O tema dessa mensagem é oração e louvor, que são as duas dinâmicas que nós encontramos nas palavras de Tiago aqui nesse verso que leremos. Tiago capítulo 5, verso 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Mais uma vez, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Senhor, nosso coração está diante da Tua palavra mais uma vez, e nós te agradecemos pelo privilégio de podermos louvar o Teu nome, unir o nosso coração ao coração dos demais irmãos aqui presentes, os nossos amigos, e podermos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de louvor, que o Senhor é belo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor renova as nossas forças, a nossa alegria também é refeita no Senhor. Estas verdades que, conforme declaramos a Ti, são tão preciosas também para o nosso coração, mas agora o que nós te pedimos é que através do Teu Santo Espírito, o Senhor torne, como de fato ela é, viva a Tua palavra no nosso coração. Fala conosco, Senhor, que saiamos daqui todos podendo declarar a certeza de que o Senhor mesmo falou ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude não apenas a refletir sobre o tema da oração, mas a vivermos as maravilhas dessa preciosa experiência da vida de oração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a refletir com você sobre esse tema, à luz desse texto, trazendo o pensamento de um grande teólogo do passado, um grande escritor do passado, que foi o Jonathan Edwards. A fala dele vai ser projetada aqui atrás, nessa tela, você vai poder acompanhar comigo o que ele disse certa vez sobre oração. Não, a outra. Esse é o outro é o familiar do Anderson. Esse é o Jonathan Edwards. Edwards disse assim: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Interessante isso, né? A oração é uma expressão de fé tão natural quanto a respiração é expressão de vida. O que Jonathan Edwards estava dizendo? Que se existe uma prática que caracteriza a vida cristã, que marca a vida cristã, essa prática é a oração. Num culto como esse aqui, nos poucos instantes que estamos reunidos aqui nessa manhã, quantas vezes nós já fomos encorajados a orar? Enquanto cantamos, entre uma música e outra, quando consagramos a Deus as nossas ofertas e os nossos dízimos, quando o nosso momento de culto vai ser iniciado, somos chamados então a orar, falar com Deus, porque essa é uma prática central da vida cristã. E de acordo com Tiago, nesse trecho final da sua carta, que a gente vai começar a refletir hoje, nós devemos orar, e orar sempre.
quer estejamos felizes, quer estejamos tristes, quer estejamos motivados e empolgados para orar, quer não encontremos no nosso coração nenhuma inclinação para orar. A vida da gente, se pretende ser uma vida cristã, deve ser marcada por oração, por muita oração. É o que nós vamos perceber nas palavras de Tiago. Agora, é curioso observar que, chegando no final da carta, Tiago decide apontar para a mesma coisa que ele disse no começo dela, justamente a oração. Você lembra lá no capítulo 1, verso 5, Tiago dizendo assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. O que Tiago estava dizendo? Se você percebe que o que te falta é discernimento e sabedoria que vem do céu para a sua vida, para as suas decisões, olhe, peça a Deus, ore, clame, busque em Deus pela oração, e Ele, que é generoso, concederá generosamente sabedoria a você. Logo no início da carta, escrevendo para pessoas que passavam tempos difíceis e de sofrimento, como há muitas semanas temos visto aqui, Tiago encoraja os seus leitores à prática da oração. E agora, no final da carta, ele volta mais uma vez para o tema da oração, mas aqui ele não trata da oração como um assunto de passagem. Ele não fala da oração porque, na verdade, ele quer falar sobre sabedoria. Então ele diz: olhe, para alcançar a sabedoria, a estrada é a oração. Agora ele se dedica ao tema da oração propriamente, ele dá destaque à oração. Quando você observar os textos, os versos que, iniciando no verso 13 e terminando no verso 20, a quantidade de vezes que Tiago repete a palavra oração, 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 é o destaque dele. Mas a pergunta que fazemos é: por que terminar falando de algo que ele já havia falado no começo? Ou por que dar destaque para a oração antes de encerrar a sua carta? É provável que Tiago sabia, assim como disse ou dizia o antigo missionário Hudson Taylor, um missionário inglês que evangelizou por décadas na China, um homem que marcou a história das missões mundiais por conta do seu engajamento de sair do seu continente, ir para um continente completamente diferente, para uma cultura completamente diferente, ter sido um modelo de contextualização cultural, porque ele passou a se vestir como os chineses, a cuidar do seu cabelo como os chineses, para que ele tivesse então capacidade de ser ouvido pela sua pregação do Evangelho. E contam os relatos históricos que ele possivelmente evangelizou aproximadamente 18 mil pessoas e houve estabelecimento de quase 300 igrejas cristãs na China durante as décadas que Hudson Taylor ministrou e foi um missionário ali. Esse homem dizia algo que me parece que Tiago também acreditava, e por isso ele estimula os cristãos para quem ele escreve a sua carta. Hudson Taylor dizia o seguinte, o texto vai ser projetado aqui, ele fala: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Por que Tiago fala da oração de novo, encerrando a sua carta? E por que um homem como Hudson Taylor, tão preparado, tão instruído, tão capaz, tão bem formado, fala da oração que fala aqui? Porque de fato, estes homens, e nós somos parte de um legado histórico, de um povo de fé que sempre creu na prática da oração, não apenas como algo devido por ser cristão, mas como algo absolutamente maravilhoso que nos permite contemplar aquilo que por meios naturais não contemplaríamos. Então Tiago, escrevendo para pessoas que sabem o que é sofrimento, que sabem o que é dor, que sabem o que é martírio, que sabem o que é perseguição, está agora dedicando as últimas palavras de suas cartas, as últimas palavras de sua carta, para falar outra vez da oração. Tiago sabe que não está perto daquelas pessoas. Ele é o grande líder da igreja em Jerusalém. Mas em Jerusalém se desencadeou uma grande perseguição depois da morte de Estevão, o diácono, que morreu apedrejado. E aconteceu ali então aquilo que é chamado na história da igreja como a diáspora cristã.
Cristãos concentrados em Jerusalém se espalharam por toda a parte do mundo, fugindo da perseguição. E agora aquela igreja que se reunia e que era próxima e que era cuidada e pastoreada, caminhando juntos, estava agora espalhada. E a maneira de Tiago cuidar dessas pessoas era escrevendo. E ele sabia que não estava perto deles, sabia que não podia aconselhá-los sentado à mesa, sabia que não podia ouvir o choro deles pessoalmente, mas podia apenas imaginar o que se passava na vida daquelas pessoas. No entanto, Tiago sabia que, embora ele não pudesse estar perto dos irmãos que ele tanto amava, Deus sempre pode estar perto do seu povo quando o seu povo ora, através da oração. E é por isso que ele está falando de novo da oração. E duas perguntas compõem esse verso que nós lemos. E assim abrem essa última sessão da carta de Tiago. Elas estão aí no nosso texto. A primeira é essa: entre vocês há alguém que está sofrendo? Quase uma pergunta retórica, né? Entre vocês tem alguém sofrendo? E a segunda pergunta é: há alguém que se sente feliz? Duas perguntas que abrem essa sessão para que ele fale sobre oração. E essas duas perguntas descrevem as experiências de todas as pessoas que nós conhecemos. Essas duas perguntas reúnem a experiência de vida de todos nós, inclusive os cristãos. Há dias melhores e há dias piores. Há dias felizes, há dias tristes. Há dias bons ou há períodos bons da vida, mas há dias ou períodos ruins da vida. Ora estaremos felizes, celebrando, querendo reunir com pessoas para curtir, celebrar e aproveitar. Ora estaremos tristes, mas reclusos. Ou seja, queridos, a vida, como nós sabemos, pode ser dura e certamente vai oscilar, fazendo com que eu, você, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho provem dos seus altos e baixos, dos dias bons de euforia, dos dias difíceis de tristeza. O cristão não é diferente das outras pessoas. O cristão, ele não vive sempre no ápice de uma montanha de fé, onde tudo vai sempre muito bem com ele, onde nada o atinge, onde nenhuma dor o atravessa, onde nenhuma preocupação se instala em seus sentimentos e pensamentos. No entanto, Tiago nos diz que, embora seja assim, que embora a vida tenha esse potencial de ser dura, que embora a dinâmica da vida oscile bastante entre dias bons e ruins, alegrias e tristezas, o cristão pode sempre, em toda e qualquer situação da vida, se aproximar de Deus através da oração. Está alguém sofrendo? Então Tiago sugere que ele ore. Está alguém feliz? Tiago também diz que ele então cante louvores. Em outras palavras, queridos, e aplicando isso à nossa realidade, seja qual for a estação da sua vida hoje, dia 10 de novembro de 2024, seja de que maneira você consiga classificar o teu sentimento e a tua emoção no dia de hoje, vá a Deus em oração. É essa a palavra de Tiago e é essa a palavra da Bíblia para os nossos corações. Independente do instante, da estação ou do sentimento, vá a Deus. E é muito importante ouvir isso. Ainda que ouvindo isso você diga aí do seu lugar: mas eu já sei disso, Roberto. Eu acredito que é assim. Como um cristão eu sei que é assim. Por que é importante ouvirmos isso ainda assim? Porque em tempos de dificuldade, em tempos de aflição, em tempos de angústia e de tristeza, por vezes, o que nós mais fazemos é reclamar e murmurar. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é uma outra coisa. A Bíblia está dizendo: em dias de tristeza, em dias de sofrimento, em dias de angústia, corram para a presença de Deus. Em dias duros e difíceis, tentem reclamar menos. E entender que talvez a dureza e a dificuldade daquela estação da sua vida coloque diante de você um caminho para Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, dizia que algumas coisas nós enxergamos melhor com lágrimas nos olhos.
O que ele estava dizendo é algumas maravilhas em Deus e ao mesmo tempo algum sentido e propósito da nossa própria vida a gente discerne melhor quando atravessa os dias difíceis, não necessariamente os dias leves e os dias alegres. Portanto, não fite os seus olhos só nos problemas, mas use essas coisas, os problemas, as agonias, as dificuldades, como avenidas para chegar até Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. Porque por muitas vezes a tendência do nosso coração é, vivendo um dia difícil, resmungar, reclamar, bufar, não conseguir ver virtude de nada. Muitas vezes, se em algum momento ou em algum aspecto nós vamos espiritualizar o que estamos passando, o faremos dizendo: Deus, não estou entendendo. O Senhor não vai fazer alguma coisa? Mas o nosso coração está tão fechado que muitas vezes nós somos incapazes, inclusive, de ouvir a resposta, que é a resposta que nós não gostaríamos de ouvir. Na maioria dos casos, que é Deus nos dizendo: mas eu estou fazendo. Justamente agora. E justamente nisso, eu estou fazendo algo. Você consegue ver a aplicação prática disso, do que a gente está refletindo e falando aqui, nessa manhã? Significa que você não precisa, quando a dificuldade chega, quando a tristeza vem ao coração, quando a agonia é tão aflitiva, porque você não sabe o que fazer ou como resolver a situação que você se vê passando, você não precisa correr para a bebida, para tentar anestesiar um pouco a aflição que você sente quando sóbrio está. Você não precisa recorrer para as drogas ou para algum outro tipo de vício que tire você por um instante da realidade dura que você está passando. Quando o dia difícil chega, você não precisa se render ao medo. Quando a aflição visita o coração, você não precisa se render ao desespero completo, como se estivesse absolutamente sozinho e dependesse exclusivamente de você sair do quadro que você se encontra. Quando a tristeza chega, quando a dificuldade chega e se instala, você não deve nem mesmo correr primeiro para os seus amigos ou para os seus familiares. E olha, é bom ter gente perto. Não é que você deve se isolar. É bom ter bons amigos. É bom poder contar com o abraço, o amor e o suporte da família nos dias difíceis. Mas você não precisa nem mesmo tomar isso como o primeiro recurso. Quando as coisas dão errado por aqui, ou quando as coisas ficam pesadas demais para suportar, nós podemos e devemos correr para a presença do nosso Deus, pois Ele sempre estará esperando por você e por mim. Nenhuma oração que a gente faz pega Deus de surpresa dizendo: se você não dissesse, eu não sabia que era isso que você estava sentindo. Ele sempre está esperando por nós. É o que nós aprendemos na Bíblia toda, gente, não apenas com Tiago. Veja o que diz o salmista no Salmo 18, verso 6. Olha como isso faz eco na nossa história, no nosso coração. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O que o salmista está dizendo? Isso aqui não é só poesia. Isso aqui é o retrato da agonia. Ele está dizendo: na minha angústia eu clamei. Clamor é grito. Só que ele reforça isso dizendo: eu gritei por socorro ao meu Deus. A minha alma dentro de mim começou a bradar por Deus, clamar a Deus. O meu desespero, o meu medo, a minha aflição, a minha agonia, todas as piores imagens e cenas que vinham à minha mente atravessando aquele instante difícil, tudo isso eu coloquei diante de Deus e gritei porque eu tinha muito medo. Eu precisava pedir por socorro. E a resposta dele é: do seu templo Deus ouviu a minha voz. Essa é a alegria do salmista. Ele não foi indiferente ao meu grito de socorro.
O que nós estamos dizendo e aprendendo à luz da Bíblia é: em tempos de tristeza, de dificuldade, de pressão ou de aflição, nós devemos usar estas coisas como estradas que nos levam para Deus, porque Ele sempre estará lá. Não será indiferente à nossa oração. Ou conforme as palavras de Pedro, num texto que você conhece tão bem, primeira carta dele, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É como se Pedro pudesse ser contextualizado no século 21 e dissesse a todos nós hoje: não se lancem aos vícios, não se lancem às distrações que vão anestesiar a consciência de vocês por algumas horas, mas depois toda a agonia volta. Não lancem a ansiedade, todos os efeitos nocivos dela na vida de vocês sobre os ombros de uma outra pessoa que não consegue, por ser humano como você é humano, ser o suporte que você precisa. Lancem sobre o Senhor tudo que gera angústia no coração de vocês, tudo que faz o sono de vocês escapar, tudo que gera uma aflição, que aumenta o batimento cardíaco no teu peito e você se sente, ainda que deitado em repouso, como se estivesse correndo na praia. Tudo que coloca medo e angústia no seu coração, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. O que o salmista está sugerindo no Salmo 18? O que Pedro está sugerindo na sua carta? Orem, orem, e sobretudo no tempo difícil, orem ainda mais, não menos, porém mais. Aliás, é justamente isso que Paulo nos ensina quando escreve aos Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele diz: orem continuamente. Algumas versões mais antigas, e os mais antigos aqui presentes vão lembrar, o texto dizia: orai sem cessar. E muitas pessoas tinham hino de geladeira, orai sem cessar, adesivo do carro. E um querido colega meu, pastor, tem uma casa, a família dele tem uma casa na serra, e no quarto dos seus pais, na casa da serra, como é o nome daquilo, Renato? Da cama? Na cabeceira da cama tinha lá colado: orai sem cessar. A família queria orar em todo instante mesmo, e lembrava a todo momento disso. Orem continuamente, tanto coletivamente, irmãos, como igreja, o povo de Jesus, como individualmente, enquanto discípulos de Jesus. Nós só podemos responder às surpresas duras da vida renovando a nossa confiança no Senhor e a nossa dependência dele. Nós precisamos sentir a sua compaixão. Nós precisamos sentir o apoio que vem de Deus quando tudo parece dar errado. E quando parecer que nós estamos sozinhos em um mundo muito estranho e muito desafiador para nós. Não há um outro recurso. Não há nada que será melhor para nós. Não há uma solução, uma estratégia ou uma salvação do estado que nos encontramos que seja melhor e mais eficaz do que aquela que virá do próprio Deus e do nosso encontro com Ele, da nossa relação com Ele. Então não há nenhum antagonismo entre atravessar dias difíceis e orar. Algumas pessoas pensam: não, está tudo muito duro, então o meu ânimo está muito para baixo. E como o meu ânimo não está para cima, eu não sinto vontade de estar no culto, de estar na igreja, de procurar os irmãos para ter comunhão, de abrir a Bíblia e ler, muito menos de orar e falar com Deus. Eu estou triste. Como se essas coisas fossem rivais umas das outras, mas não são, pelo contrário. Elas devem ser justamente aquilo que nos colocam ainda mais em contato com o nosso Deus. Mas tem a segunda pergunta do verso, não é? Porque Tiago não fala só da tristeza, ele não fala só do sofrimento, ele também fala da felicidade. Ele diz: há alguém que se sente feliz? Também entre vocês. E é tão interessante essa experiência da vida, né? Num contexto como o nosso, numa realidade como a nossa, podemos nessa manhã
estar ao lado de pessoas com sentimentos e momentos de vida completamente diferentes do nosso. Pode ser que alguém esteja vivendo a sua fase mais feliz de vida, na vida da família, na vida profissional, com as suas próprias emoções, na sua relação com Deus. E talvez sentado ao nosso lado, à frente de nós ou atrás de nós, pode ter uma pessoa vivendo aquilo que os antigos chamavam de a noite escura da alma. Aflição, tristeza, uma luta. Lutando diariamente para permanecer de pé diante de Deus, confiando nas palavras de Deus e no poder de Deus, ainda que não vendo os milagres reluzentes diante dos olhos. E Tiago escreve como um pastor zeloso, sabendo que essa realidade era retratada na igreja do primeiro século também. Aqueles que passavam por sofrimento, mas aqueles que tinham alegria. E ele diz a alguém que se sente feliz que ele cante louvores. Mas uma pergunta: é isso que a gente faz quando está feliz? Esse é o caminho mais comum a nós, cristãos, quando estamos alegres e felizes? Dar a Deus o louvor e a glória que Ele é digno de receber? Muitas vezes nos afastamos de Deus em tempos de prosperidade, você já percebeu isso? Muitas vezes nos distanciamos de Deus depois de receber dEle bênçãos que nós tanto pedimos a Ele. E aí nós passamos então a desfrutar daquilo que Deus nos deu e nos esquecemos do próprio Deus. E nos distanciamos do próprio Deus. Nos encantamos com os presentes divinos, nos posicionamos ao redor das dádivas para desfrutar delas. Mas o que a Bíblia está ensinando aqui, nessa expressão simples de Tiago, é: há alguém entre vocês feliz, que ele cante louvores. Sabe o que a Bíblia está ensinando a você e a mim? Ela está nos dizendo: santifiquem as vitórias de vocês. Tributem a Deus o louvor que Ele é digno de receber pelas suas bênçãos derramadas. Não se esqueçam de Deus, mas lembrem-se dEle. E queridos, isso é uma tendência tão humana, tão nossa, tão característica da nossa raça, que lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando sabia que o povo estava perto de entrar na terra da promessa, Moisés diz àquele povo, o grande líder daquela grande nação, 40 anos peregrinando no deserto, diz àquele povo: quando vocês receberem todas as bênçãos que Deus prometeu dar a vocês, e quando vocês estiverem então numa terra de fartura e de abundância, e quando vocês então desfrutarem não da escassez, mas da abundância, não digam no coração de vocês: a minha força fez estas coisas e me adquiriram todas estas riquezas. Não digam que foi a inteligência de vocês, a estratégia de vocês, o bom networking de vocês, mas digam: o Senhor o fez. O Senhor é bom. O Senhor é provedor. O Senhor é aquele que abençoa. Queridos, isso é um princípio que nós não podemos desprezar. Nós não devemos nos curvar diante das bênçãos que recebemos de Deus e então passarmos a viver em devoção a elas. Nessa história, ao lado de Jesus, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que por períodos significativos de tempo buscaram diante de Deus por uma nova posição, por um empreendimento que estavam iniciando, sonhando muito e acreditando pesado naquilo e colocando tudo então naquilo, mas clamando, quase que andando de joelhos todos os dias, pedindo para que Deus viesse com a provisão, para que Deus pudesse derramar a graça, para que Deus abençoasse. E então chegou um instante em que aquela pessoa começou a perceber assim: Deus está fazendo algo tão maravilhoso e as coisas estão acontecendo. E Deus é tão generoso que Ele começou a fazer algo além do que eu imaginava. E algumas vezes, mais do que eu gostaria, eu vi pessoas que eu amava muito e que por um instante da vida estiveram muito próximas de mim, da minha esposa, na nossa caminhada de igreja,
completamente distantes de Cristo e do Evangelho. Sabe por quê? Elas estavam agora muito ocupadas, se devotando à grande bênção que tanto pediram a Deus e o Senhor lhes concedeu. Nós não devemos nos curvar em devoção diante das bênçãos, nós devemos nos prostrar em adoração e louvor diante do doador das bênçãos. É por isso que Tiago está dizendo: você está feliz? Cante louvores. Você está alegre, grato, as coisas vão bem, tributem a Deus a glória que Ele merece. Isso tem importância central, queridos, porque nos torna constantemente conscientes de que é Deus que está no controle, não somos nós. De que é o Senhor que cuida de nós, não somos nós que cuidamos de nós mesmos. E isso nos livra de deixar o orgulho tomar conta do nosso coração em tempos de prosperidade. E sim, o orgulho vem como uma tentação em nosso coração em dias de progresso, em dias de prosperidade. Isso aconteceu com uma igreja no passado, a igreja da Laodiceia. Isso está registrado lá no livro do Apocalipse, quando Jesus diz para João, o apóstolo, exilado numa ilha chamada Patmos, que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Ele dirigisse aquelas cartas aos pastores líderes daquelas igrejas. E quando escreve para a igreja da Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 17, o Senhor diz estas palavras através de João para aquela igreja: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que aconteceu com o coração da igreja da Laodiceia? Eles se encheram de uma arrogância, de uma altivez e de um orgulho com a sua própria prosperidade. Agora estamos vivendo uma abundância tamanha que não precisamos de mais nada. Somos ricos, temos tudo o que queremos, a hora que queremos, à distância do nosso próprio pagamento. E aí vem Jesus dizer: vocês se perderam por completo. Vocês, julgando-se ricos, não percebem que estão completamente depauperados. Vocês, achando que são capazes de enxergar o que o patrimônio de vocês conferiu a vocês, se tornaram cegos. Vocês que possivelmente não desfrutam de falta alguma no guarda-roupa de vocês, estão desnudos. Quando louvamos a Deus em tempos de progresso, o nosso coração é blindado desse tipo de altivez. Você passou no concurso para o qual se preparou tanto? Só você sabe as horas de estudo. Só você sabe os eventos sociais que não compareceu porque tinha que manter a disciplina de continuar estudando, porque tinha o objetivo da aprovação naquele concurso. Ou então foi o seu filho que conquistou a aprovação na faculdade. Aquele menino que parece que outro dia estava aprendendo a escrever ainda as primeiras palavras com uma letra bem estranha, mas que você achava lindo. E agora ele está entrando na universidade. Ela está entrando na universidade. E você como pai, você como mãe, está olhando para aquilo tudo e está vendo: meu Deus, a vida está avançando, meu filho está progredindo, minha filha está progredindo. Entrou para o curso universitário que almejava, que parece ter inclinação de fato e vocação. Ou então você tem provado de prosperidade na sua vida profissional e financeira. Você é capaz de lembrar de onde veio e talvez aquilo que recebeu na tua própria infância, as oportunidades que teve, como Deus colocou a mão sobre a sua vida de modo que você progredisse. E agora você vive um tempo que nem os seus melhores sonhos da adolescência você imaginou ser possível para você. Se essas coisas acontecem, ou quando estas coisas acontecerem, reúna os irmãos, reúna a sua família, chame os seus amigos e faça isso. Nenhum problema. A gente
vai celebrar e vamos então jantar um Mocelin Steak. Lembra de me chamar. Nenhum problema com isso também. Mas parece que nós perdemos um hábito que era muito presente na vida dos cristãos, não muito tempo distante, a de tributarem a Deus o louvor e a glória que o Senhor merece receber pelas vitórias da nossa vida. Eu comecei a namorar minha esposa quando ela tinha 15 anos. 14 na verdade. E quando ela celebrou 15 anos, ao invés de fazer uma festa, ela disse aos pais, minha sogra nova convertida e meu sogro não convertido, ela disse aos pais, eu não quero fazer uma festa, mas eu queria fazer um culto. E no quintal singelo da casa dela, ficou uma galera reunida, porque no dia do aniversário de 15 anos dela, nós fizemos um culto. Era muito comum, não muito tempo atrás, qualquer aniversário de um cristão, ou uma reunião para comemorar coisas legais mesmo, de fato, nasceu o filho de alguém que a gente gosta muito, ou uma destas bênçãos que nós falamos aqui, prontamente você tinha num grupo pequeno alguém com um violão que já puxava umas músicas, alguém que tinha uma palavra de gratidão a Deus, uma oração ao Senhor, e ali o nosso coração era ensinado mais uma vez a tributar a Deus a glória das conquistas alcançadas. Mas a gente vai endurecendo o coração, a gente vai se ensoberbecendo, a gente vai achando que é inteligente demais, forte demais, capaz demais, estrategista demais, prósperos demais em nós mesmos. E vamos então nos devotando às bênçãos de Deus e deixando de lado o abençoador, deixando de lado essa prática. Não sejamos, queridos, orgulhosos e nem tolos ao ponto de pensar que o que nós temos é fruto do nosso esforço apenas. Não sejamos enganados pelas dádivas. É uma bênção receber dádivas, mas nenhuma dádiva de Deus jamais será melhor do que o próprio Deus. Nenhuma dádiva recebida de Deus será melhor ou valerá a pena o nosso distanciamento do próprio Deus para o desfrute delas. Nenhuma. Ao cantar louvores a Deus, nos lembramos que todo o bem da vida vem a nós como um dom divino. Então veja, o cantar louvores aqui que Tiago diz, não é necessariamente algo literal, né? Que você deve então na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, começar a cantar as músicas que você lembra da igreja, do culto. Não, é uma atitude do coração, de louvor a Deus, de tributo, de honra, glória, gratidão ao Senhor, aquele que abençoa. E outra, não espere as grandes bênçãos e a grande felicidade para fazer isso. Desfrute disso nos momentos daquelas singelas alegrias. Elas são singelas, mas muito legítimas. Muito legítimas. Quando você tem a oportunidade, numa semana tão pesada como costumam ser as nossas semanas, de ter um dia de sábado, uma tarde, uma noite, com seus filhos e o seu cônjuge. Vocês não fizeram nada muito exuberante, mas no final daquele dia, você diz, meu Deus, que tempo precioso. Como foi bom curtir meus filhos, como foi bom esse tempo, sem muita pressa, com a minha esposa, com o meu marido. Senhor, louvado seja o teu nome pela minha família. Sabe por quê, queridos? Todos os dias, muitas pessoas, alguns amigos nossos, estão jogando para escanteio a própria família, perdendo a família. E Deus nos concede o privilégio de ter momentos alegres em família. Tributemos a Ele o louvor. Não esperemos, sabe, as grandes coisas, mas aquelas alegrias constantes que Deus nos permite para que nós possamos louvá-lo e adorá-lo. Eu quero encerrar convidando você para refletir, relembrando o que nós falamos hoje aqui e algo que sirva para a nossa prática nos dias que temos pela frente. Primeiro, nós devemos orar em todo o tempo, e aprendemos isso aqui hoje.
especialmente quando as dificuldades e as tristezas tiram de nós a vontade disso. Faça do momento ruim uma avenida para chegar até Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas de vez em quando sobre isso, já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Todos nós lutamos fortemente para evitar o sofrimento. Ninguém quer gratuitamente sofrer. Ninguém quer gratuitamente passar pela experiência da dor. Ninguém quer gratuitamente ser visitado por momentos de tristeza. Mas nós devemos nos lembrar, e a oração faz isso conosco. Quando nós oramos nos dias de aflição, o nosso coração começa a lembrar quem Deus é. E nós vamos à oração dizendo: Senhor, a Tua palavra me ensina que o Senhor é um Pai bom. E a Tua palavra, o Evangelho, diz que o Senhor me ama com um amor que eu não sou capaz de explicar. Um amor que fez o Senhor oferecer a vida do Seu único Filho para me tornar Seu Filho. Então, Deus, eu oro ao Senhor nesse momento, não apenas tentando entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê dessa estação difícil da minha vida, porque eu entendo que não necessariamente eu vou compreender a razão de passar o que eu passo. O Senhor é sábio e sabe o que faz. Mas eu oro ao Senhor para que o Senhor me ajude a não desperdiçar o que esse tempo que eu estou passando tem a me oferecer como um tesouro da Tua graça. Um tesouro muitas vezes escondido e disfarçado de tribulação, mas um tesouro da Sua graça. Eu não sei como tem sido a sua experiência, mas eu posso dizer para você que nunca houve na minha caminhada de vida momentos em que eu mais pude ver Deus nitidamente do que nos momentos difíceis. É muito bom ser grato pelas bênçãos, e a vida, graças a Deus, tem sido muito mais de bênçãos do que de aflição, muito mais de alegrias do que de tristezas, e eu louvo muito a Deus por isso, muito a Deus por isso. Mas eu preciso reconhecer que nos dias difíceis, nos momentos mais duros, foram também os momentos em que o vislumbre da glória de Deus foi mais radiante ao meu coração. Isso fez todo sentido, isso continua fazendo todo sentido. Então, ore sempre, especialmente quando tristezas e dificuldades surgirem em sua vida. Em segundo lugar, quando estamos felizes e tudo parece ir bem, nós não devemos nos distanciar de Deus, mas tributar a Ele adoração e louvor por sua bondade, graça e generosidade demonstrados nas bênçãos concedidas. Não sejamos filhos ingratos. Não sejamos pessoas que pedem, e quando recebem, falam: Deus, agora chegou a minha vez. Como dizia a antiga música: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, a bênção eu vou desfrutar, né? E o sujeito vai viver a vida, vai se ocupar daquilo que ele tanto pediu a Deus e se distrair do próprio Deus. Não faça isso. Cante louvores, exalte ao Senhor, reúna seus irmãos, chame seus amigos, chame seus vizinhos. Mas eles não são crentes. Melhor ainda, permita que eles entendam que no seu coração você tributa gratidão a Deus. Eu tive a alegria de recentemente estar num evento assim, de uma família muito amada, muito feliz pelo final de um processo muito importante da vida. E o que aquela família decidiu fazer foi chamar irmãos, chamar amigos, inclusive pessoas que não são crentes, para ali ter um tempo de testemunho e dizer: nada do que aconteceu até aqui seria possível sem o Senhor. Eu tributo a Deus a glória disso tudo. E estas coisas reverberam e pregam, porque algumas semanas depois eu me encontrei com uma das pessoas não cristãs que estavam nesse evento. Essa pessoa me viu, parou por um instante para conversar comigo e falou assim: Roberto, eu e minha esposa ainda estamos impactados por aquele dia. Aquilo foi tudo muito diferente, foi muito especial. Aquela coisa assim de agradecer a Deus, de ver Deus agindo na vida, aquilo marcou a gente. O que havia? Um coração alegre,
muito feliz, mas decidido a dedicar a Jesus a glória que Jesus merecia receber. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Eu também fico muito feliz e grato a Deus quando olho no relógio e vejo que são 11h55. Eu falo, Senhor, eu vou conseguir terminar o culto pontualmente. Que alegria. Obrigado por isso, meu Deus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto prestado ao Senhor. Obrigado por Tua palavra tão orientadora para nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine aquilo que de modo natural nós não faremos por força própria. Que no dia difícil, que na estação de angústia, quando o nosso coração se perceber ansioso e aflito pelas demandas da vida, que nós possamos correr para a Tua presença, que nós possamos fazer como o salmista, gritar por socorro ao Deus das nossas vidas, que nós possamos fazer como nos ensinou Pedro, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que nós possamos ainda mais fazer o que Paulo nos ensinou, orar incessantemente, ou como nas palavras de Tiago, quando percebemos que o momento é de sofrimento, que oremos, que busquemos Tua face, que corramos para a Tua presença, sabendo que o Senhor sempre estará ali, esperando por nós, para revelar Tua glória, Sua compaixão, Sua misericórdia e o Seu propósito santo sobre todo e qualquer aspecto da nossa vida. Mas ajuda-nos também, Senhor, porque a nossa vida tem sido pela Tua generosidade mais marcada por paz e por bênçãos do que por aflição e tristezas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no tempo da prosperidade. Ajuda-nos no tempo do progresso. Ajuda-nos no tempo do crescimento, da felicidade, da fartura. Ajuda-nos a ter um coração que adora ao Senhor. Faz de nós pessoas que cantam louvores a Deus, não apenas com os lábios, mas do profundo da alma, tributando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelas bênçãos e pelas dádivas, que possamos voltar para as nossas casas e perceber que temos um teto, um lar, com fartura, com família, com vestimenta, e o nosso coração então se alegre diante do Senhor por estas coisas, e cante louvores ao Senhor por estas coisas, que possamos nos alegrar na semana, mesmo no cansaço da rotina, por termos trabalho, capacidade produtiva, laborativa. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração que se satisfaz em Ti e Te adora e Te louva. Para a Tua glória nós pedimos estas coisas, Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus e toda a consolação dEle esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Semana que vem nós continuamos para o verso seguinte, em que Tiago fala sobre oração e fé, cura. E eu quero convidar você a estar aqui conosco. É um final de semana de feriado, mas que, se você puder, esteja conosco aqui para o nosso culto ao Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima semana na presença do Senhor.